Boa noite! Tô passando por aqui rapidinho para conversar com vocês, porque daqui a pouco eu tenho um compromisso. Mas eu quero conversar com vocês a respeito da falta de permissão, que muitas vezes ela está presente como um padrão de comportamento, como uma crença em pessoas que ainda estão na dor emocional por conta de algum trauma que sofreram. A falta de permissão, ela vai inevitavelmente limitar a vida da pessoa de várias formas. Ela fará sim com que a pessoa não tenha uma vida plena, uma vida satisfatória, mesmo porque ela não se permitirá isso, e em consequência fará com que a pessoa apenas sobreviva, não viva de fato. Então, a falta da permissão privará a pessoa em vários aspectos e em todas as áreas da vida de alguma maneira. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. É aquela pessoa que ela pode, por exemplo, não se permitir ter uma vida social mais ativa, mais saudável. Ela prefere, no entanto, ficar mais reclusa, ter uma vida mais isolada, digamos assim, com menos interações sociais. É aquela pessoa que muitas vezes ela se auto-intitula como introvertida, mas na verdade não é uma introversão, né? É porque ela fica mesmo mais isolada, não interage tanto, não tem uma vida social tão ativa, inconscientemente, porque ela não se permite. Porque tudo aquilo que inconscientemente ela não se permitirá é algo bom para ela. É algo que vai trazer algum benefício, algum crescimento, que vai agregar de alguma forma. Então, inconscientemente, ela se priva disso, não se permitindo. Então, como eu já disse, ela pode se permitir, não se permitir aí ter relacionamentos mais saudáveis, uma vida mais social ativa. É aquela pessoa que também, por exemplo, ela não se permite ter momentos de descanso. Sabe aquela pessoa que trabalha o tempo todo? Sempre que pode ela tá trabalhando, aquela pessoa que é super focada no trabalho, que tem como o trabalho uma prioridade, muitas vezes acima da própria família. O trabalho é extremamente importante para ela e ela não se permite ter momentos de descanso. É aquela pessoa que não consegue nem tirar férias, ou então quando tira férias ela não sabe o que fazer, ela fica incomodada, ela se sente perdida. Será que você consegue se permitir descansar? Ou será que você fica o tempo todo arrumando atividades, coisas para fazer, aí chega no final do dia você está exausta, aí você dorme exausta, acorda ainda cansada? Será que é aquela pessoa que não se permite ter um autocuidado? Ela coloca várias outras coisas como prioridade. Ela não se permite ter, por exemplo, amor próprio. O outro, ela sempre coloca o outro à frente. O outro é mais importante. Pode ser a esposa que deixa de ter uma vida plena, deixa de olhar para si, deixa de se cuidar em vários aspectos, porque ela sempre está priorizando o esposo, ou então ela sempre está priorizando os filhos, ela sempre está com o olhar no outro e deixando de se olhar, porque ela não se permite se olhar, ela não se permite se validar, ela não se permite ser gentil com ela mesma, ela não se permite se amar, ela não se permite se colocar em primeiro lugar, ela não se permite, ela vive constantemente em função do outro.
A falta de permissão, ela pode se manifestar de várias formas, sempre em consequência de algum tipo de trauma emocional. A dor emocional que o trauma gera faz com que ela não se permita ter uma vida mais leve. Pode fazer com que também, por exemplo, a pessoa não se permita ter uma vida mais saudável, não se permita praticar exercícios, né? Fazer atividades físicas. É aquela pessoa que inconscientemente não consegue se permitir ter uma alimentação mais saudável. E ela pode inventar várias desculpas, dar várias desculpas para si mesmo. Eu não tenho tempo de fazer atividade física porque a minha vida é muito corrida. Eu não gosto de fazer atividade física, não consigo me identificar com nada de atividade física, detesto academia. Boa noite para quem está entrando agora, sejam bem-vindos. Eu não gosto de fazer atividade física, eu não consigo fazer uma alimentação mais saudável, é muito caro, tudo que é mais saudável é muito caro, eu não consigo fazer, eu não me adapto, a minha vida é extremamente corrida, eu preciso comer coisas mais práticas. Às vezes comer um lanche, um pão, uma pizza é muito mais prático, sim, é muito mais rápido, sim, ou então você liga e pede. Então a pessoa ela fica ali não se permitindo aquilo que ela precisa realmente fazer, ela não se permite. Podemos dizer que de certa forma é também uma autossabotagem. Só que essa falta de permissão, ela pode ir muito além. Ela pode limitar muito a vida da pessoa. Eu não me permito inconscientemente crescer profissionalmente. Então ela se sabota sem perceber. Eu não me permito executar um projeto, realizar um sonho. Então ela desiste ao longo do caminho, ou então ela nem começa. Eu não me permito ter um relacionamento saudável, então eu crio vários atritos e eu acabo desenvolvendo um relacionamento tóxico, porque eu não me permito ter um relacionamento saudável. Aí então eu quero que você se pergunte, será que você não tem permitido alguma coisa na sua vida? Será que essa falta de permissão está presente na sua vida por conta de algum trauma que você viveu? Eu quero dar o exemplo aqui do trauma da rejeição. Que pode acontecer que, quando a pessoa sofre o trauma da rejeição, tendo acontecendo uma rejeição de fato ou não, lembrando que trauma é aquilo que nós recebemos, é como nós entendemos, como nós interpretamos. Trauma é aquilo que chega para nós. Basta que você se sinta rejeitado, ainda que ninguém tenha te rejeitado. Isso já pode ser o suficiente para desenvolver aí em você o trauma da rejeição. Então, supondo que alguém tenha sofrido o trauma da rejeição, esteja ali naquela dor emocional da rejeição, ela pode não se permitir muitas coisas. Ela pode, por exemplo, não se permitir ser uma pessoa agradável, se tornando uma pessoa extremamente reativa, uma pessoa mais ríspida, uma pessoa intransigente, uma pessoa arrogante, ou então uma pessoa mais assim, estúpida, um tanto quanto indelicada, inconscientemente para afastar as pessoas dela. Então ela age de uma maneira inadequada, inconscientemente para repelir as pessoas, para que ela não tenha aí um relacionamento mais íntimo, mais profundo, relacionamentos mais saudáveis. Então ela não se permite ter relacionamentos saudáveis.
para não ter que lidar com a possibilidade de ser rejeitado. É aquela pessoa que não se permite acolher a outra e ela acaba rejeitando as demais por conta da dor da rejeição que ainda está ali sangrando dentro dela. É aquela pessoa que, por exemplo, ela pode entrar em um relacionamento amoroso e do nada ela termina o relacionamento, que até então estava indo bem. Ela termina porque inconscientemente ela não se permite se relacionar por conta dessa dor emocional, então ela rejeita com um medo de ser rejeitada. Então ela pode pensar assim conscientemente: eu vou terminar com o fulano antes que o fulano termine comigo, ou eu vou terminar com a fulana antes que ela termine comigo. Vocês estão entendendo? A falta da permissão, gente, é como uma crença limitante, né? É uma crença limitante que está ali na mente, no inconsciente da pessoa, por causa dessa dor emocional. Sabe aquelas pessoas violentas? Aquelas pessoas extremamente explosivas? Elas não se permitem ter um equilíbrio ali emocional, se relacionar de uma maneira mais coesa. Elas estão sempre atacando as outras. Sabe aquelas pessoas violentas mesmo fisicamente? Então elas não estão se permitindo ter um comportamento mais adequado, ter um equilíbrio emocional, se relacionar de uma maneira saudável para evitar alguma dor emocional. É uma tentativa de evitar a dor emocional. Joyce mandou aqui o seguinte: inconveniente pode se tornar uma justiceira? Olha, Joyce, aí depende do que você quis dizer com isso. Se você puder me falar um pouquinho mais sobre o contexto disso, se tornar uma justiceira, você manda para mim, tá? Para eu entender um pouquinho melhor aí o contexto aí da sua pergunta. Boa noite, Camis, quem entrou agora. Gente, foi uma live super rapidinha, vou deixar salvo assim lá no meu feed. Quero que vocês pensem sobre as atitudes de vocês, sobre o comportamento de vocês. Será que essa questão da falta da permissão está presente de alguma forma na vida de vocês? Será que você não consegue fazer tal coisa porque você não tem se permitido? Será que você não consegue romper com uma determinada dificuldade porque você não tem se permitido? A falta da permissão, será que está presente na sua vida por conta de alguma dor emocional que ainda está em você diante de um trauma que você sofreu lá do passado? Que esse passado não precisa ser tão passado assim, pode ser até que algo que recente. Boa noite, Nice. Gente, eu preciso sair, vai ficar salva lá no meu feed. E aproveitando aqui para finalizar, convidar vocês para participar comigo da mentoria que eu desenvolvi, Destraumatize. Nessa mentoria eu vou abordar questões de traumas emocionais, não apenas no olhar da psicanálise, mas também com o olhar da neurociência. Então, se você quer aprender um pouco mais, quer se identificar ou não, se ainda está ali na dor emocional por conta de algum trauma, conseguir se afastar dessa dor, aprender sobre regulação emocional, vem participar comigo dessa mentoria, lembrando que o trauma nunca afetará apenas a mente. Ele pode afetar o cérebro, ele pode sim afetar o corpo e sempre sim afeta o corpo, porque no momento do evento traumático não foi apenas a sua mente que esteve ali envolvida, todo o seu corpo, todos os seus sentidos, os seus 5 sentidos estavam envolvidos. Pode afetar o teu corpo, sim, e com certeza afetou de alguma forma, se é que você ainda está ali na dor emocional de algum trauma que você tenha vivido. Quer participar então da mentoria? Vem comigo, me chama lá no direct que eu passo as maiores informações. Dá tempo ainda, vai começar dia 6 de abril, os encontros serão ao vivo pelo Google Meet.
sábado às 14 horas e depois os encontros, a gravação irão para a plataforma e você terá acesso por 1 ano. E quem entrar na mentoria ainda ganha um encontro individual comigo. E nessa mentoria nós teremos encontros bônus, já tem psicóloga, psicanalista, sexóloga, neuroterapeuta que vai contribuir conosco aí nessa mentoria. Então não fica de fora. Vem comigo porque eu posso te ajudar. Um beijo, uma excelente noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.